Eles decidiram matá-lo porque ele decidiu nos dar a vida. Uma análise profunda sobre o complô contra Jesus. Fala comigo, meu irmão e minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Para aprofundar o entendimento de João 11, 45 a 56, nós precisamos olhar para o que acontece nos bastidores daquele momento. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram então o sinédrio e discutiram: que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele e os romanos virão destruir nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerareis ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, mas foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Procuravam Jesus e no templo comentavam uns com os outros: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o prendessem. Muitos judeus, ao verem o milagre, acreditaram, mas o sucesso de Jesus gerou medo nas autoridades religiosas da época. Eles não questionaram a veracidade do milagre por si só. Eles sabiam que era real, mas eles temiam perder o controle político e o status daquela época. Se o povo aclamasse Jesus como rei e como Messias, os romanos destruiriam o templo e a nação para sufocar aquela rebelião. Muitas vezes na nossa vida preferimos manter nossa ordem e nossos privilégios do que aceitar a verdade transformadora de Deus. Caifás, o sumo sacerdote, diz que é melhor que um só homem morra pelo povo. Para ele, era um cálculo político e frio. Ele estava disposto a sacrificar o inocente para manter a paz com Roma e preservar o seu poder. Ele falava de política, mas Deus usou as suas palavras para o plano maravilhoso de salvação universal. Aqui nós vemos o conceito de que Jesus ele toma o nosso lugar. Jesus ele morre a morte que era nossa para que nós tenhamos a vida que é dele. A morte de Jesus ela quebra barreiras nacionais, raciais, sociais. O sacrifício dele é a cola que une todos os que creem, não importa onde estejam. O texto ele termina com Jesus se retirando para um deserto enquanto o povo se perguntava se ele iria voltar para a Páscoa. Mal sabiam eles que ele não viria apenas para a festa, mas para ser o próprio Cordeiro daquela Páscoa. Ele tinha plena consciência de que sua hora estava chegando, mas ele esperaria o momento exato, a Páscoa, para poder se entregar. Jesus ele é o mestre do tempo. Ele é o mestre da própria entrega. A vida de Jesus é um dom total. Ele aceita a condenação dos homens para poder oferecer a libertação de Deus. Onde o egoísmo humano vê uma ameaça, o amor divino ele vê uma oportunidade de entrega. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o que o mundo planeja como um fim, Deus utiliza como um começo. Onde o homem coloca uma pedra,
Deus coloca uma porta aberta para a eternidade. Senhor Jesus, muitas vezes meu coração se fecha por medo de perder o controle, assim como aqueles que te perseguiram. Peço-vos, Senhor Jesus, a coragem de crer nos teus sinais e a humildade de aceitar a tua vontade acima dos meus planos. Que o teu sacrifício, meu Senhor, não seja em vão na minha vida. Que eu aprenda a morrer para o meu egoísmo, para que os outros possam viver através do meu amor. Fica comigo, Senhor, pois só tu és vida que vence a morte. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.